Meu nome é Albemir de Carvalho, eu sou da Igreja do Conjunto Industrial e minha esposa não pôde vir comigo porque ela ia pregar lá hoje no Industrial e teve que ficar lá, mas em outra oportunidade, quem sabe, a gente vem para cá juntos. Nós temos duas filhas, a Vitória, que tem 13 anos, e a Lara Yasmin, que não é nossa filha biológica, mas é como se fosse, que tem 1 ano e 9 meses. Estamos felizes com a Lara Yasmin. O que trouxe ela para a nossa vida foi um problema muito sério, mas Deus conhece todas as coisas e a gente fica feliz porque ela está junto. Muito bem, nós temos como tema hoje sacudidura. Muito obrigado, irmão. Sacudidura é uma expressão muito comum usada na igreja adventista, muito comum mesmo, né? Mas às vezes a gente não sabe exatamente o que quer dizer a palavra sacudidura. Eu nunca plantei na minha vida, eu sou urbano, eu não sou rural, não tenho ideia de como é que isso funciona, mas a gente viaja de vez em quando lá para o Piauí, minha família, minha esposa, a família dela é de lá, e a gente tem uma casa lá no Piauí, e o povo planta lá e planta muito, e um dia eu estava vendo o tio da minha esposa sacudindo o grão, e eu achei interessante aquilo. Ele vai para o meio da rua, leva um balde seco e um balde com o grão, e ele vira o balde e o vento vai tirando a impureza, né? Tirando as palhas, tirando o grão mais leve, quem sabe apodrecido. E tem um momento que ele usa uma peneira e ele joga para cima o grão, e alguns grãos vão pulando fora da cesta. E o nome a isso se dá o nome de sacudidura. Que temos uma foto, né? Alguém sacudindo o grão para que alguma coisa caia fora. Mas eu fico pensando, aqui na igreja, São Bernardo, né? Aqui é a igreja, o nome? São Bernardo. Se a gente tivesse que escolher o grão nessa igreja, quem é que é trigo e quem é que é joio, nós não saberíamos. Não saberíamos quem é. Mas a verdade é que existe, a Bíblia diz que existe dentro da igreja de Deus o trigo e o joio. Ou seja, o trigo é aquele que é bom, é aquele que vai ser aproveitado, e o joio é aquele que vai ser queimado. Infelizmente nós não sabemos quem é o trigo e o joio, mas a gente confia, a gente roga a Deus e todos nós sejamos trigo, para que nenhum de nós sejamos peneirados, né? Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 13. Lá em casa hoje não teve bolo, não deu tempo, mas eu estou aniversariando hoje. Se tivesse bolo, seria 2 velas em cima, uma com 2 e uma com 6, então eu acho que eu estou fazendo 26 anos, eu creio que seja isso, a não ser que as velas eu tenha que colocar o contrário, né? Mas como é um 2, um 6, vamos para lá para 26 anos. Estou ficando mais velho hoje, que agradeço a Deus por isso. O ano passado, como diria o cantor popular, eu morri, mas esse ano eu não morro. Estive internado durante 7 dias com a Covid, foi muito, muito complicado para mim, comprometi 50% dos pulmões, mas não fui peneirado, graças a Deus. Estou na peneira ainda e com esperança de ver Cristo voltar sem passar pela morte. Muito bem, Mateus capítulo 13, todo mundo encontrou? Vamos mais uma vez pedir a iluminação do nosso Deus. Oremos. Deus eterno, que bom que essa reunião aqui hoje é no teu nome. Que bom que essa casa abre suas portas e convida os seus amigos, os seus irmãos, os seus
crentes afastados, quem sabe que vem aqui e se encontra e se reencontra com o Senhor, e nessa noite não será diferente. Teremos mais uma vez a Tua presença em nossos corações, fortalecendo, Senhor, a nossa fé, a nossa crença, e nos ajudando, Senhor, a permanecermos fiéis em nome de Jesus. Amém. Mateus capítulo 13, vamos ler do versículo 24 ao 30, que diz assim: Ora, outra parábola lhe propôs, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: Um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: Queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que ao separar o joio não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita direi aos ceifeiros: Ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o em meu celeiro. Amém? Como eu falei para vocês, nós não temos condição de saber quem é joio nem quem é trigo, e não, a aparência não julga ninguém, mas a gente às vezes vê dentro da igreja alguns desencontros, algumas desavenças, algumas picuinhas, vamos assim dizer, que faz a gente pensar que o fulano é joio ou que ele é trigo, mas, repito, aqui ninguém está aqui para julgar ninguém. Quem vai fazer essa sacudidura é o Cristo Jesus, é o Eterno. Nós não estamos aqui para julgar ninguém, mas queria contar um fato que aconteceu comigo. Eu sou ancião do Industrial, da Igreja do Industrial, há uns 15 anos mais ou menos, e a primeira vez que eu fui indicado para ser ancião, teve outro rapaz também que foi indicado no mesmo ano, e a gente se dava muito bem, a gente se entendia muito bem, mas um dia houve um problema com alguém lá, com um irmão e com esse rapaz, e ele não tinha razão, o ancião não tinha razão de agir como agir, de falar como falou, e eu fui obrigado a dizer isso para ele. Ele não gostou, deixou de falar comigo. Aí os irmãos estão vendo na igreja, né? Tem dois irmãos que não se falam, ou melhor, ele não falava comigo, né? E quando eu ia pregar, geralmente nós temos 3 cadeiras à frente, ou 5, mas a cadeira do meio é a cadeira do pregador. Você sabe que quem está aqui vai pregar. E eu sentava aqui e ele ficava sentado lá. Então tem mensagem musical, tem o momento da criança, tem o momento da oferta, tem a oração, tem não sei o que, ele sentadinho lá, bonitinho. Na hora que eu ficava em pé, que eu vinha para cá, ele se levantava e saía da igreja. E eu fiquei pensando: quem é o joio, sou eu ou é ele? Dá uma vontade da gente ficar pensando, a gente ficar meditando sobre isso, né? Quem é que vai pular fora, sou eu ou é ele, né? E ele fez isso várias vezes, todo mundo percebeu. Todo mundo via que ele fazia, que era uma espécie de uma afronta. Ele fazia, não a mim, nunca me preocupei com isso, nunca deixei de dormir nem de comer por causa disso. Pelo contrário, eu comia era mais, dormia era mais. E se ele está fazendo isso é porque ele quer fazer, não tem nada a ver com isso. Mas um dia estava chovendo muito grosso, e eu fiquei pensando que a gente é ruim também, a gente fica pensando, né? Eu digo: o que é que ele vai fazer hoje, chovendo desse jeito? Ele fez a mesma coisa. Se levantou e ficou em pé na igreja, na porta da igreja, de costa para dentro. Ele não foi embora, que ele não podia ir embora, mas ficou de costa. E eu pensei: talvez o joio seja eu. Infelizmente esse irmão deixou o ancianato, deixou a igreja, a mulher deixou a igreja, as filhas deixaram a igreja, a mãe dele deixou a igreja. Ele separou da esposa, a filha tomou um caminho aí bem desordenado, e eu fiquei pensando: será que a culpa foi minha? Antes de tudo isso acontecer, eu fui na casa dele visitar, ele bateu o portão na minha cara, disse que não queria falar comigo. Antes de tudo isso acontecer, às vezes o joio está do nosso lado e a gente deixa ele escapar. A nossa função é também tentar restaurar
converter o joio, porque o fato de estar aqui dentro não quer dizer que está todo mundo convertido. Nós estamos convencidos, todos estamos, mas convertido talvez nem todos. E essa pessoa que sai, como ele saiu e saiu todo mundo, possa ser que eu não tenha agido com vontade suficiente de que ele permanecesse. Eu não carrego essa culpa, sinceramente não, mas eu fiquei pensando, eu poderia ter feito algo mais por ele. Possa ser que aqui tenha histórias parecidas com essa. Possa ser que algum grão já tenha pulado fora dessa cesta, dessa tela aqui, e possa ser que a culpa seja de alguns de nós que aqui estamos, porque a gente está tentando pendeirar, e não nos cabe pendeirar. Então cuidado com nossos irmãos, porque eles são tão filhos de Deus quanto nós. E aqui a história diz o seguinte: está junto, o texto que a gente leu diz que está junto, é parecido, é quase igual. A grande diferença entre o joio e o trigo aqui da parábola de Cristo é quando eles vão pendoar. Me parece que o pendão do trigo fica em pé, e o pendão do joio ele inclina, ele pendura, ele pende. Então a gente está aqui junto, todo mundo aqui é muito parecido, né? Às vezes até inventei uniformizado, né? Tudo por ele, né? Tem dois, tudo por ele, tem Caleb, né? Às vezes tem 2, 3 Calebs, né? Estou vendo o uniforme, né? Mas ninguém sabe. Obrigado aí pela correção. Muito bem, então tem uma diferença imperceptível, né? Só quando você vai lá e pega que você vê, né? Então aqui todo mundo está igual aqui, todo mundo é parecido. Quem é que tem semente aqui, quem não tem semente? Quem é que produz e quem é que não produz? Essa é a diferença. Teve um evangelismo aqui, eu vi alguém comentando aqui, né? Então todo mundo participou, quase todos participaram. Tem gente que ajuda, tem gente que vem, tem gente que visita, corre atrás. Esse tem semente. Não estou dizendo que quem não foi não tem semente, né? Não é isso que eu estou dizendo, que às vezes não vai porque não pode, que não tem tempo, trabalha, né? Não tem condição física de ir. Mas o que tem semente, o que vai produzir, ele aparece. Às vezes até erra, porque aparece, porque vai para cima, porque corre, tenta buscar. Mas é errando que se aprende muitas vezes. Muitas vezes, quem canta aqui à frente errou algumas vezes, quem prega aqui à frente errou algumas vezes, quem vem orar aqui errou algumas vezes, mas vem. O importante é a gente meter a cara para que a gente possa aprender um pouco mais. A sacudidura é um processo espiritual que está acontecendo na igreja de Deus e aumentará de intensidade até o fechamento da porta da graça. É o slide 2. Então, está acontecendo, esse pendeiramento está acontecendo. Nós temos aí muitas histórias tristes, né, de pessoas que estão se afastando do caminho de Deus. Anciãos, pastores, líderes. E quando isso acontece, infelizmente, pessoas acompanham, pessoas vão junto. Então está acontecendo paulatinamente, mas vai se intensificar até o fechamento da porta da graça. E a gente precisa estar preparado, certo? Vamos lá, o meu irmão aí, eu não estou aqui sem conta aqui desse negócio. Eu vou ficar só aqui que fica mais fácil, tá bom? Para não ficar procurando ali, vai ficar um pouco mais difícil. Então eu queria ler outro texto com vocês, no livro de Amós, capítulo 9, versículo 9. Amós 9, versículo 9 diz assim: porque eis que darei ordens e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, assim como se sacode o trigo do crivo, sem que caia na terra um só grão. A expectativa aqui de Deus é que não se perca ninguém. A expectativa aqui de Deus é que todos nós continuemos firmes, mas precisamos passar pela sacudidura. É importante que a gente seja provado, que a gente seja testado. Eu trabalho de Uber há mais de 8 anos. Na época não era nem Uber, né? Era táxi pirata que chamava. E quando alguém senta dentro do carro, que escuta uma música, ele às vezes comenta sobre a música. E algumas vezes me perguntaram assim: é diante do trono essa música? Eu digo, se é, não sei, mas que está diante do trono, está.
Então a gente começa a pregar, começa a falar. E tem algumas pessoas que querem fazer o contrário, em vez de ouvir, eles querem falar. E eu tinha um passageiro, um cliente, que eu pegava 3 vezes por semana, segunda, quarta e sexta. Eu deixava ele de manhã numa clínica, de hemodiálise, e à tarde eu pegava e levava para casa. Mas quando ele sentava, ele começava a pregar para mim. Uma igreja pentecostal aí famosa, né? E ele dizia às vezes coisas que eu não concordava, e eu discordava numa boa com ele, falava sobre o porquê sim e o porquê não daquela passagem. E depois de um certo dia, depois de um certo tempo, ele disse assim: quem nasceu para se salvar, se salva de qualquer maneira. Quem nasceu para se perder, se perde de qualquer maneira. Faça o que fizer. Aí eu disse: rapaz, você me desculpa, isso aí não é bíblico, porque Cristo morreu para salvar todos. Então todos têm direito à salvação. Não existe a predestinação para a perdição. Isso aí não é bíblico. Eles não, mas quem for filho de Isaac se salva. Quem for filho de Ismael se perde. E eu sou filho de Isaac. Dá uma vontade de brigar com uma criatura dessa, me perdoe. Eu disse assim, eu fui infeliz nas palavras, assim: meu irmão, isso é satânico que você está falando. Porque não existe predestinação para a perdição. Isso é satânico. O meu erro foi esse: perdi o cliente, nunca mais me ligou. Mas eu tinha que falar. Se um dia ele se perder, ele não vai poder dizer que se perdeu porque por falta de instrução. Ele sabe que que Cristo veio morrer por todos. Deus seria injusto de separar alguns para se perder. Então a gente precisa viver essa sacudidura. O que é que nós lemos aqui o texto? Vamos repetir. A casa de Israel, ele vai sacudir a casa de Israel, a igreja. Ele vai sacudir as prostitutas, os drogados, os bêbados, vão passar pelo crivo também, mas ele vai começar aqui por dentro, pela igreja de São Bernardo, pela igreja do industrial. É daqui que a gente vai ver alguns, infelizmente, quando Cristo voltar, alguns que vão ficar, dos nossos irmãos queridos, quem sabe do nosso irmão de sangue, que às vezes se desinteressa pela obra, se desinteressa pela causa, faz pouco caso muitas vezes, e a gente vai infelizmente ver se perder. Então ele vai sacudir a casa de Israel. Agora, eu repito, ele não quer que ninguém se perca, não quer que ninguém caia fora. E a sacudidura vai ter esse ponto, essa direção, separar o joio do trigo. Continuando aqui essa nossa leitura aqui, aí tem um texto que tem causas da sacudidura, eu não sei aqui o número dele aqui, causas da sacudidura. Muito bem, aí passa o primeiro aí, primeira causa. A primeira causa da sacudidura é a verdade. Tem pessoas que não aceitam a verdade, que dói, que incomoda, que atrapalha. Um dia fui pegar um cliente lá no Itaperi. Alguém, por favor, controla o horário, eu estico aqui a conversa, mas quando der um sinalzinho eu paro, eu vou para o fim. Fui pegar um cliente no Itaperi uma vez, e cheguei lá na época do táxi pirata ainda, né? Não tinha essa facilidade de hoje. E eu bati lá na casa, não apareceu uma mulher, não apareceu. Eu chamei, não apareceu. E tinha um casal sentado assim, numa casa vizinha, um casal mais velho do que eu. E assim: a fulana saiu, passou aqui agora há pouco. E eu pensei, pediu o táxi e não esperou, estava com pressa, né? Aí eu voltei para o carro, peguei um livro missionário e entreguei para o casal. E quando eu entreguei o livro missionário, eles ficaram muito felizes quando pegaram aquele livro, muito felizes mesmo, e folhearam e disseram alguma coisa, comentaram. E eu já ia embora quando aquele cidadão resolveu me fazer uma pergunta. E é complicado quando alguém faz pergunta para a gente. E ele perguntou o seguinte: qual é o ministério do irmão? E eu pensei, quando alguém pergunta isso, ou pergunta assim: se o seu irmão é evangélico, tem gente que pergunta isso: seu irmão é evangélico? Eu tenho 2 respostas para dar. A primeira resposta, eu digo: eu sou adventista do 7º dia, porque eu já respondo a segunda pergunta que ele vai fazer depois. Ou então eu digo o seguinte: eu sou protestante, porque choca a pessoa, às vezes ele não sabe, pergunta: e o que é protestante? Aí eu explico: protestante é uma palavra
composta por duas palavras, pró, que quer dizer a favor, e testante, testamento. Eu sou a favor do testamento. E quando ele perguntou, o senhor perguntou, qual é o seu ministério? Eu pensei e disse assim, eu sou adventista do sétimo dia. Eu tenho impressão que aquele senhor ouviu eu dizer assim, eu sou leproso. Porque quando eu falei adventista, ele afastou para trás, encostou-se na cadeira e mudou o semblante. Ele não ficou feliz com a verdade que eu disse para ele. Ele mudou o semblante. A mulher não, parece que nem ouviu falar. Ela continuou mexendo, falou alguma coisa, e ele encostou-se na cadeira e ficou olhando para mim com raiva da verdade. E eu digo assim, ele vai mandar eu ir embora, ou então vai arreitar a cara, né? Aí ele disse assim, quer dizer que você é daquele povo que vive no tempo da lei, né? Aí ele esticou assim a lei para deixar bem claro que ele não gostava da verdade. Eu disse, não senhor, esse negócio de lei nem existe, né? O tempo da lei, né? Sempre foi graça, sempre foi Cristo, né? Ele disse, não, Antigo Testamento era lei e Novo Testamento é graça, Cristo é Novo Testamento, você vive no tempo de Moisés, no tempo da lei. Eu digo, não senhor, perdoe, mas não é assim que funciona não, sempre foi graça, sempre existiu Cristo. Disse, não senhor. Aí eu não discuti com ele, que eu não gosto de discutir, eu voltei no carro, peguei uma Bíblia, e voltei até onde ele estava, abri a Bíblia e li o seguinte texto para ele, do princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Eu disse, o senhor está vendo que do princípio já existia Cristo, na criação do mundo? Ele disse assim, eu quero ver isso na manhã na minha Bíblia. Eu digo, amanhã por quê? Pega lá a tua Bíblia agora, vamos lá, esclarecer isso, a verdade. Aí ele foi pegar a Bíblia dele, voltou com a Bíblia assim, meio zangada, meio que... Aí eu acho que o braço dele era curto, porque ele puxava a Bíblia assim, ia e voltava e não conseguia ler. Eu estiquei assim o pescoço e li para ele, e a Bíblia dele era exatamente igual à minha. Porque tem versões que tem assim um linguajar diferente, a dele era igual. Aí ele disse assim, eu nunca tinha visto isso antes. Eu digo que está vendo agora, e sempre esteve aí, não coloquei nada, estava aí desde sempre, a verdade. Aí eu digo assim, já que eu estou dando estudo bíblico para ele, aqui em pé, no meio da rua, eu vou fazer um apelo, né? Vai que eu batizo esse crente, esses dois, né? Aí eu disse assim, posso lhe fazer uma pergunta, senhor? Ele disse, pode. Eu digo, Cristo podia ressuscitar na cruz, à tarde, sexta-feira? Ele disse, podia, claro que podia. Eu digo, peraí, deixa eu mudar a pergunta. Cristo podia ressuscitar sábado de manhã ou de tarde? Quando eu falei sábado, ele já pensou mais e disse, podia sim. Eu digo, por que ele não fez isso? E por que ele não fez isso? E ele ficou esperando eu dar a paulada nele. E eu disse, sabe por que ele não fez isso, irmão? Porque ele estava aqui no princípio, na criação, e ele descansou no sábado. E na redenção, no momento de sofrimento, ele morre também na sexta. Ele também termina na sexta. Ele descansa no sábado. Foi por isso que ele não ressuscitou no sábado, esperou o domingo. Eu disse isso, apelo feito. O tanque estava cheio d'água no meio da rua. Eu digo tchau, boa noite, Deus abençoe, e fui embora. Eu deixei ele com a verdade atrás da orelha. O que ele faz com essa verdade? Não sei o que ele fez, mas ele agora tem uma verdade para falar para os amigos dele. E a gente tem que ter essa verdade para falar para as pessoas, porque se a gente não tiver, vem outro e conta mentira. Segundo motivo aí da sacudidura, ali qual é? Segundo motivo é a perseguição. Tinha um irmão que foi batizado lá no Industrial, um jovem, de 20 e poucos anos, só ele na casa dele foi batizado. E ele gostava da igreja, ia, brincava com a gente, Severino o nome dele. E a gente uma vez falou sobre perseguição, que ia haver perseguição e tal, e ele chegou em casa e contou para o pai dele, que a igreja ia ser perseguida. E o pai dele disse, meu filho, saia de lá, pelo amor de Deus, você vai ser perseguida, você está fazendo o que lá? Tem gente que tem medo da perseguição, mas a perseguição é um fato. Possa ser que você não entenda a perseguição, mas ela está acontecendo já hoje. Estão falando que o homem
que o ser humano nasce e depois decide o que vai ser. Isso é uma perseguição. A Bíblia diz que nasce homem e nasce mulher, não nasce para decidir depois. A gente está vivendo aí a política perseguindo longamente as religiões, prendendo padre, prendendo pastor, prendendo todo mundo. Está acontecendo já. Estão querendo colocar na nossa garganta os ditames do mundo. Isso é perseguição. Vai ficar mais sério? Vai, mas já está acontecendo. Rapaz, eu sou pastor, assim, é ladrão. Dizem logo, tá sujo o nome de pastor, ladrão. Não, eu sou padre, é pedófilo, é não sei o quê. Perseguição religiosa existe sim. E quem que faz isso? O inimigo. Qual é o terceiro motivo da sacudidura? Sofrimento. Como eu falei para vocês, eu fiquei internado 7 dias com Covid. Do dia 6 de abril ao dia 12 do ano passado. No dia 5 de abril, um dia antes de eu me internar, se internou meu sogro. Ele tinha 64 anos de idade. E uma semana antes dele, se internou o meu cunhado, que tinha 36 anos de idade. Os dois morreram. Isso é sofrimento. Meu sogro morreu no dia 26 de abril e meu cunhado no dia 18 de junho. Sofrimento para a família, para minha sogra, para minha esposa, para o outro irmão dela, o irmão e a irmã que ficaram vivos. Sofrimento. E a gente fica pensando, cadê Deus? Tem gente que sai da igreja por causa do sofrimento. É sacudido por causa do sofrimento, não aceita. No dia 9 de dezembro do ano passado, a minha cunhada, irmã da minha esposa, ia trabalhar de moto. Uma moto que vinha fugindo de um assalto. Bateu na moto dela, do marido. Ela morreu na hora. 3 mortes no ano passado, em 8 meses. Sofrimento. Nem todo mundo aguenta isso. A gente tem que ser duro com a gente mesmo para poder continuar. Senão a gente pula fora. Tem um quarto motivo? Tem um quarto motivo. A rejeição do testamento, do testemunho e da testemunha. O testemunho da testemunha. Você testemunha? Você fala para as pessoas, você diz assim: rapaz, eu guardo o sábado porque o meu pastor disse que tem que guardar, porque a minha igreja guarda o sábado. Eu não como carne de porco porque meu pastor disse que não pode comer. Eu não tomo café. Não, você fala da Bíblia, você fala com convicção. Você tem certeza do que você faz? Eu não assisto novela porque o irmão vai dizer que eu estou apostatado. Você sabe o que tem a novela, então você tem que dar testemunho da verdade. Eu tenho que dar testemunho da verdade. Eu não assisto televisão, eu não assisto a Globo, está com mais de um ano. Foi quando eu me internei. Eu deixei de assistir a Globo. Se alguém assiste aqui, não estou dizendo que você está em pecado não, certo? Eu não assisto Globo, eu já não assistia nada quase. O jornal, um negócio da Fórmula 1, alguma coisa assim. Mas se você assiste, você não está no inferno não, por causa disso não. Mas tem alguma coisa boa na Globo para você? Se você me disser que tem, eu vou tentar analisar, porque eu acho que não tem. Nem o jornal agora é parcial, 100% parcial. A gente tem que dar testemunho da verdade, tem que falar de coisas que estejam aqui dentro. O que é que a Globo, perdão, as televisões de forma geral, o que é que mostra pra gente? Roubo, adultério, violência, não sei o que, papapá, bebida, droga, e a gente vai consumindo. Tem uma história que eu não sei se é verdadeira, se for, eu vou vender o peixe aqui do preço que eu comprei. Um pastor preparou um vídeo de 10 segundos para colocar na igreja sábado de manhã e postou lá para o sonoplasta, para o Eli viu o vídeo assim: pastor, é para botar isso aqui na igreja? Disse: é, pode estar. Quando o pastor deu o sinal, o Eli soltou o vídeo, 10 segundos, a Globeleza dançando em traje de Eva. Alguém conhece a Globeleza? Já ouviram falar, né? Ninguém viu, mas já ouviu falar, né? Todo mundo se assustou. Ficou a igreja toda empolvorosa, falando, criticando, o pastor endoidou. A Globeleza dentro da igreja, 10 segundos. E o pastor disse assim: não pode não? Não pode, pastor. Não pode por quê que não pode? Na sua casa pode. Não só 10 segundos, a Globeleza inteira, o carnaval inteiro, 300 Globelezas desfilando. Não pode aqui na igreja, na sua casa pode. Os seus filhos vêm em casa. Às vezes a gente é hipócrita, muitas vezes.
A gente fala da boca para fora e para dentro a gente faz diferente. 10 segundos da Globeleza não pode. Em casa eu assisto a Globeleza, repito, gravo um vídeo e fico assistindo de 10 em 10 minutos. Então a gente tem que dar um testemunho da verdade, a gente tem que ser autêntico. Senão a gente pula fora. Tem outro motivo aí? Tem não. Eu acho que esse é o último, né? Tem. As falsas teorias. Vai pular fora da igreja quem fica baseando a sua vida em falsas teorias. O que é uma falsa teoria? Tem várias, mas por exemplo, tem uma igreja aí cristã que prega que Cristo já voltou no século passado, que Ele está vivendo no meio de nós, e tem gente que crê nisso. Tem uma certa igreja cristã que diz que Cristo ainda nem veio, o Messias ainda nem veio, ainda vai vir ainda a primeira vez, e tem gente que crê nisso. Isso é o quê? Isso é uma falsa teoria. Tem gente achando que cristãos famosos, igrejas antigas, tradicionais, dizendo que o Gênesis é uma ilustração, que não é real, é uma falsa teoria, e está envolvendo pessoas que estão crendo nisso, e a gente às vezes escuta uma tolice dessa e começa a meditar, será que é verdade? Será que não é? E se envolve, e acaba saindo fora da igreja, caindo fora da peneira. Quando tinha só 2 pessoas no mundo, parece que o nome dos 2 era Adão, do homem, da mulher parece que era Eva. Não sei ao certo, mas parece que era assim. E um dia alguém apresentou para ele uma falsa teoria. E qual era a falsa teoria? Você pode fazer o que você quiser, que você vai ser igual a Deus. Você vai conhecer o bem e o mal. E eles ouviram o quê? A falsa teoria. Será que hoje, aqui nessa noite, não tem alguns de nós aqui que estão envolvidos com alguma falsa teoria? Estão se deixando iludir por alguma coisa que estão dizendo por aí? Cuidado, porque às vezes a gente peca pelo ouvir e pelo ver, né? Temos mais alguma coisa aí, meu irmão? Vê aí. Tem. Pronto. Essa é a última. O 6º. Volta para lá, por favor. O 6º. Perdeu. Pronto aí. Os enganos satânicos. Rapaz, eu não assisto carnaval, claro. Eu nunca gostei de carnaval. Eu estou na igreja há 20 e poucos anos, 22 anos só, mas eu nunca gostei de carnaval. Quando eu era do mundão, eu não gostava de carnaval. Mas teve um carnaval agora recente aí, que tinha um travesti crucificado desfilando na escola de samba. Vocês ouviram falar nisso? Tinha um Cristo sendo arrastado pela passarela, e tinha muita gente aplaudindo ao vivo e muita gente aplaudindo em casa. Como é o nome disso? Engano satânico. De onde é que o nosso Cristo eterno vai ser arrastado pelo Satanás? Nunca. De onde é que o nosso Cristo vai ser um travesti preso na cruz? Nunca. Nada contra quem é travesti. Respeita-se, mas não se aceita. Mas o engano satânico é que é normal, é natural, que é criança, não sei o que, papapá. Não é natural. É um engano. E dentro desses enganos vão vindo outros enganos. E a gente vai se distanciando, a gente vai se afastando, vai se perdendo, se deixando perder. Então nós temos aqui algumas necessidades. É o slide seguinte, pronto. Você e eu temos algumas necessidades. E a primeira é, nós precisamos ter ânimo e firmeza. Naquele tempo, quando tudo isso estiver acontecendo mesmo de verdade, nós devemos tirar calor da frieza dos outros, coragem da sua covardia e lealdade de sua traição. Não sei se vocês assistiram aquele filme, eu sempre confundo o título, é A Última Batalha ou É a Batalha Final, aquele filme adventista que foi gravado aqui no sul do Brasil. Última Batalha, né? Muito bem, um filme bem simples, mas muito bom, que tem tudo isso lá dentro, tem frieza, tem covardia e tem traição, de pessoas que fizeram parte desse grupo, eu digo esse grupo adventista, que foram contra lá. Então a primeira coisa que eu tenho que ter é ânimo e firmeza. O certo é certo e o errado é errado. Acabou a história. Segundo motivo, nós temos que ter ação missionária. Sábado à tarde
é um dia bom para a gente fazer visita, né não? Distribuir folheto, né não? Então está aqui a igreja, tem conta aqui 55 pessoas, sábado de manhã. Eu digo assim, à tarde, 2 horas, todo mundo aqui para distribuir folheto, ok? Ok, todo mundo vem. 2 horas, vem todo mundo? Não vem, vem a metade às vezes. E o resto faz o que da vida? Dorme, é um sábado, descanso, e descansa a tarde toda. Precisamos ter ação missionária, vai distribuir livro, eu estou junto, vai distribuir folheto, eu vou junto, tem batucada dos bravadores, a gente está lá encostado, fazendo a nossa parte, ação missionária. Estamos no tempo da sacudidura, tempo em que cada coisa que pode ser abalada será, e o Senhor não desculpará os que conhecem a verdade, se não obedecerem os seus mandamentos e a sua palavra por ação. Temos que estar à frente. Eu fazia parte de um grupo, eu sou do industrial, aí quando eu casei com a Maria em 2003, ele foi para um grupo pequeno, cuidar de um grupo pequeno, e depois voltou para o industrial. Mas quando eu estava nesse grupo um dia, eu fiz isso, à tarde, folheto, tá, todo mundo foi para lá, a igrejinha pequena, vem mais gente, realmente vem quase todo mundo, e teve um rapazinho de uns 17 anos que chegou atrasado, a gente já ia sair, né? Eu estava assim com porção de folheto, peguei uma parte, estiquei assim para ele, e ele disse assim, o que é isso aí? Eu disse, folheto. Ele disse, não quero não. Já tem uma caixa cheia lá em casa. Foi fazer o que na igreja? Que ação missionária é essa? A terceira ação. Esse terceiro ponto. Ação missionária também, pode deixar aí. Se não fizermos algum esforço para conduzir pessoas a Cristo, se você não fizer, se eu não fizer, seremos responsáveis pela obra que poderíamos ter feito, mas deixamos de fazer por causa da nossa indolência. Existem pessoas que só vão ler uma Bíblia, você. Existem pessoas que vão ter uma chance de ser chamado para Cristo, e essa chance quem vai dar é você. Mas sou eu. Se eu não fizer, ela pode estar perdendo a chance da vida dela, porque eu fui indolente, porque eu não cumpri com a minha função, porque eu deixei de fazer o que eu deveria ter feito, porque você deixou de fazer o que você poderia ter feito. Resultado da sacudidura, passa um pouquinho aí, ali. O primeiro qual é? Purificação pessoal. Quando você se permite participar dessa engenhosa obra de Cristo, você está se purificando pessoalmente. Quando você leva a sua filha junto, seu filho junto, seu esposo, sua esposa, você está ajudando ele também a se purificar. Você não está salvando aquela pessoa, não é isso que eu estou dizendo, mas está se ajudando a purificar. Então é uma purificação pessoal, é você e Deus, sou eu e Deus. Segundo, purificação da igreja. Quando a gente consegue envolver todo mundo, percebe que diminui as confusões, que diminui as brigas, que diminui as picuinhas, que diminui o disse-me-disse, porque está todo mundo envolvido, trabalhando. Caleb é um tempo bom, Caleb, que envolve todo mundo. Quem não se envolve não vem nem aqui, também não faz confusão, também não faz picuinha, não faz intriga. Então a gente se purifica e purifica a igreja. Tem mais um? Tem não? Então, quais são as boas novas da sacudidura? Pode passar. Em primeiro lugar, as boas novas de certeza. Vai acontecer. Se você acreditar nisso, vai acontecer. Se você não acreditar, vai acontecer do mesmo jeito. Se você crê nisso, acontece. Se você não crê, acontece do mesmo jeito. Segundo, boas novas de vitória. Já imaginou? Pensa aí comigo, vamos aqui dar uma viajada. Cristo volta, está nas nuvens do céu, e você tem o privilégio de olhar sem querer morrer. Vitória. Foi para isso que ele fez o sacrifício, para que você e eu possamos ter vitória. Terceiro lugar, esperança. Levar para as outras pessoas, falar para as outras pessoas, Cristo vai voltar. Você tem o direito de não acreditar nisso, mas eu tenho a obrigação de dizer para você que ele vai voltar. Para o seu pai, para a sua mãe, para o seu filho, para o seu vizinho, para o seu namorado, para quem quer que seja, conte dessa novidade, conte dessa esperança.
é a nossa obrigação. O que Cristo disse quando estava se preparando para subir para o céu? Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando todas as coisas que eu vos tenho ensinado. E se vocês fizerem isso, quem disse isso foi Cristo. Eu vou estar com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Essa é a boa esperança que a gente tem que pregar onde quer que a gente vá. Se eu não estou fazendo isso, eu estou errado. Eu não estou botando os tijolos necessários para alcançar o patamar da Canaã celestial. Se eu não estou fazendo isso, pessoas podem estar deixando de ser salvas por minha indolência. Se eu não estou fazendo isso, a minha família pode se perder e a culpa pode ser minha. Eu queria saber da igreja nessa noite, se existe alguém aqui que está disposto a resistir até o último momento da sacudidura e permanecer dentro da casa. Eu queria ver a mão de você que está disposto a permanecer. Que Deus abençoe, que Deus nos ajude. Não vai ser fácil, mas vai ser possível sim, em nome de Jesus. Nós temos uma música para finalizar, programada. Não tem? Ah, certo. Eu já ia cantar, porque se ninguém cantar, eu canto. São decisões de vida que você escolhe a Deus todos os dias. Senhor, eu nasci para te chamar de Deus, eu nasci para te chamar de Pai e andar do seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu, eu sou abençoado se vivo obediente. Mas todo dia o pecado vem, me chama, todo dia as propostas vêm, me chama, todo dia vem as tentações, me chama, todo dia o pecado vem. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Senhor, eu nasci pra te chamar de amor, eu nasci pra te chamar de Pai e andar do seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu, eu sou abençoado se vivo obediente. Mas todo dia o pecado vem, me chama, todo dia vem as tentações, me chama, todo dia as propostas vêm, me chama,
todo dia o pecado vem. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Que essa seja a nossa escolha todos os dias. Amém. Amém. Se você escolher Deus, com certeza você vai resistir à sacudidora. Vamos ficar em pé e vamos terminar esse culto na presença do Eterno, mais uma vez. Obrigado, Deus eterno. Nada de novo foi dito aqui nessa casa, nessa noite. Tudo que a gente ouviu, a gente já sabia, pelo menos um pouco. Mas nessa noite, Senhor, mais uma vez a gente fortaleceu a nossa fé, fortaleceu, Senhor, a nossa comunhão com o Senhor. E juntos, de mãos dadas, escolhendo Deus, nós fazemos uma promessa de continuar, Senhor, nesses caminhos, por mais difíceis que eles possam se tornar. Abençoa esta casa, Senhor, cada um dos membros que aqui são congregados. Abençoa, Senhor, as nossas famílias, de cada um de nós que aqui viemos também. Alcança, eterno Deus, aquelas pessoas indecisas, insatisfeitas, ou quem sabe até ignorantes quanto à Tua palavra. Nos ajuda a falar de Deus para elas, para que eles não cheguem a ser sacudidos, Senhor, mesmo antes de entrar na peneira. Fica com esta semana de oração que vai continuar amanhã com certeza. Inspira, Deus, ilumina o pregador que vier aqui a cada uma das noites, para que ele possa falar claramente dos Teus ensinos para a vida de cada um de nós. Te pedimos por Cristo e agradecemos, amém. Uma boa noite a todos, que Deus nos bendiga. A Igreja de São Bernardo e o Departamento da Mordomia agradecem.